Item A. Sempre assim, né? A matemática não tem... É muito raro ter um item que tenha um enunciado aqui uma questão que tem um enunciado antes dos itens. É sempre assinar ele verdadeiro ou é falso para alternativas, por quê? O enunciado está no próprio item. Considere um cilindro reto. Considere um cilindro reto cuja altura é 2/3 do raio da base. A altura é 2/3 do raio da base. Se a área total desse cilindro mede 30 π centímetros quadrados, podemos afirmar que a área lateral desse cilindro mede 8 π centímetros quadrados. Então, vamos lá. Vamos desenhar. Eu não vou ficar revisando muito conteúdo, eu vou explicar o que eu preciso no próprio espaço aqui do item, tá? Porque só se eu precisar realmente usar o espaço ali. Para não ficar indo e voltando muito, para também ter mais velocidade um pouquinho nessa aula, senão ela demora muito, vocês cansam. Desenhar um cilindro aqui, observe que a altura é 2/3 do raio da base. Ou seja, a altura é menor, bem menor, né? Ela é menor que o raio. Então, é um cilindro achatado. A medida da altura é 2/3 do raio, é menor que o raio, ou seja, é bem menor que o diâmetro. Eu não vou fazer tão achatado assim, eu vou fazer um tanto. Ó. Como que você desenha um cilindro? Você faz digamos, o retângulo matriz, né? O que vai gerar o cilindro. Vou fazer um retângulo assim deitado, porque ele é um cilindro que tem uma altura menor que o próprio raio. Acho que até ficou bom. Passa aqui no meio, será a altura do cilindro. E aqui no topo do retângulo, calma, embaixo e em cima do retângulo, a gente faz uma circunferência perspectiva, que eu gosto de chamar de olho de gato. Esse é um olho de gato. Faz outro em cima. Passa em linha contínua o que você enxerga em primeiro plano. Esse aqui deixa tracejar porque está lá atrás, para não dar ilusão de óptica. Tá, eu sempre falo que o desenho não precisa caprichar muito. Aqui não está caprichado, mas é verdade. Mas tem que caprichar um pouco mais em geometria espacial. Tem que caprichar um pouco mais em geometria espacial, porque a qualidade realmente desenha um pouquinho, pelo menos para poder enxergar lá dentro, ter a noção de perspectiva, é importante para resolver o exercício. Os demais, eu falo, faz quadradinho para representar as pessoas, faz bolinha, tanto faz, não precisa desenhar uma pessoa. Mas na parte de geometria espacial é a única hora que eu acho que convém você desenhar com um pouco mais de cuidado. Para ver que aqui, de novo, não está nenhuma obra-prima, está tudo torto aqui, ó, mas pelo menos dá para enxergar a ideia de um cilindro. Tá bom. Então, vamos lá. Eu vou pegar o raio da base, que é daqui, né, do centro até aqui, e vou chamar de R. E a altura é 2/3 do raio da base. Então, está aqui a altura do cilindro. Ó. Vou colocar 2/3 de R. É a altura. Perfeito? Aí ele falou que a área total desse cilindro mede 30 π centímetros quadrados. Beleza. A área total, gente, é a área lateral mais duas áreas da base. Por que duas áreas da base? Porque tem uma base em cima e tem o teto, que é outra base, né? Embaixo e uma base em cima. Tá? A área total, ele disse que é 30 π, né? E está em centímetros quadrados. Mas aí a unidade não precisa me preocupar, porque basta que eu quero aqui o final, que eu quero checar a área lateral, é 8 π centímetros quadrados. Então está tudo em centímetros. Beleza. A área lateral de um cilindro, imagine, agora pensa comigo, imagine que você pegou uma latinha, esse caso podia ser uma lata de sardinha, essa achatada, ou uma lata de refrigerante, e cortou ela de cima a baixo, e com a mão você abriu ela. O que você vai ver? Consegue imaginar? Um retângulo. Digamos que você tirou, né? Você tirou a tampa, recortou a parte de cima e a base e a tampa, né? Recortou e ficou só aquela lateral. E aí você cortou e abriu. Você vai enxergar algo assim. Um retângulo. Essa base do retângulo, se você lembrar, quando você abriu, era o que estava cobrindo a circunferência, que estava fechando a circunferência da base, ou do teto, como você preferir pensar.
Então, o comprimento da base do retângulo, você corta a latinha e desenrola ela, é 2πr, porque esse pedaço aqui é que estava cobrindo em cima da circunferência da base. E a altura da latinha vai ser a altura desse retângulo. Tá? Portanto, a área lateral é um retângulo de base 2πr e altura h. Vou colocar aqui 2πrh. E a área da base? A área da base é um círculo, gente. Então, é πr ao quadrado. Pronto. Eu já posso cortar o π. Ó. O π está em todos os membros. Dividir tudo por π. Dá para dividir tudo por 2 também. E aqui fica 15. Então, eu vou ficar com 15 igual a R. H eu vou trocar por 2/3 de R. Vocês perceberam que eu vou encontrar o R, né? Mais R quadrado. Aqui eu já vou multiplicar tudo por 3, para poder sumir com a fração ali, que fração é chato de trabalhar, né? Chato não, né? Tem que trabalhar, mas é mais chato. Eu prefiro fazer conta sem fração. Então, um jeito é você multiplicar tudo por 3, porque esse 3 aqui vai sumir. Aí vai ficar 45, né? Estou multiplicando a equação inteira por 3. Aqui vai ficar só a parte de cima, que vai ser 2RR, 2R quadrado. E aqui vai ficar 3R quadrado. 3R quadrado mais 2R quadrado, eu vou colocar aqui, ó, 5R quadrado, é 45. R quadrado, então, é 9. Tirando raiz dos dois lados, você tem mais ou menos 3, só que o menos 3 para uma medida de um raio não faz sentido. Então, eu vou ficar com um raio de 3 centímetros. E ele afirma algo sobre a área lateral. Então, eu vou fazer o 2πrh agora separado. Ó. A área lateral, eu já mostrei para vocês que é 2πrh. Então, esse é 2 vezes π vezes 3. E o h é 2/3 de r, então é 2/3 de 3. O h é 2/3 de r, o r é 3. Corta esse 3 com esse 3, podia ser com esse aqui também, fique à vontade. E aí vai dar 4 vezes 3, 12 π centímetros quadrados. Não não é aquele falso nível que eu gosto, né? Que é trocar só um valor fosse 9, não sei, mas está bem perto, né? 12 π e a afirmação é 8π, portanto, eu fico com falso para a primeira afirmativa. Vamos para B. Uma empresa, então esse item foi de geometria espacial. Uma empresa teve um lucro de R$ 142 mil em 2012. Essa aqui eu não concordo com o gabarito. Não sei por que não mudaram, se ninguém entrou com recurso. Matemática é uma prova tão tensa que eu acho que o povo nem entra com recurso, nem vai atrás de ver. Ela tem peso menor, mas para mim, esse item está furado. Tá? Ele é falso, na verdade, furado não, tinha que trocar a resposta. Ele é falso e o gabarito oficial está como verdadeiro, não é isso? É. Vou explicar por quê. É por causa de um detalhe, mas não acho que dá para passar, fazer vista grossa, porque eu já vi questões de vestibular, não sei se foi da Univ, acho que não, em que a questão ficava falsa, ficava errada, justamente por esse detalhe que essa está falsa. Assim, não é uma coisa que nunca vai aparecer. Então, tem vestibular que joga exatamente, já vi várias questões, na verdade, que jogam exatamente do valor que você joga no T aqui da equação, de acordo com o ano. Você quer que aqui seja o ano, né? Você joga um parâmetro seja o ano. E para mim é aí que está a falha dessa afirmativa. Uma empresa teve um lucro de R$ 142 mil em 2012. Em seguida, seu lucro diminuiu 8% a cada ano nos próximos 6 anos. Então, você já percebe aí que vai ter um pé em porcentagem, que eu canso de ensinar para vocês. Não sei só na Univ, mas se você pegar aí estudando por assuntos ou gerar uma lista no construtor de lista de porcentagens, você vai ver que eu falo nisso o tempo todo, de como equacionar bonitinho quando você tem uma diminuição, um aumento. Né? Considerando que G representa, sem ficar usando toda a regra de 3, que a regra de 3 é legal para enxergar, mas é ruim para equacionar. Considerando que G representa os seus ganhos, para começar, aqui eu vou pegar um pouco no pé. Não acho que aqui, para essa parte, merecia recurso, mas ele usa para ganhos. Tá? Ganhos.
E aqui ele fala lucro. Ganhos é sempre o mesmo que lucro? Aí vai ter que entrar no dicionário de economia. Para mim, ganhos podia ser tudo que ela recebe, podia ser a receita. A receita, para mim, também são ganhos. Lucro, para mim, é ganho acima do custo. Né? Agora, se alguém falar, não, ganho só pode ser indiscutivelmente lucro, tá bom, eu vou ficar feliz de saber. Tá? Mas, a princípio, até onde eu conheço, ganhos é um termo mais genérico do que lucro. Mas eu acho que aqui já não cabia recurso, porque não tem como você interpretar de outra, não teria como resolver a questão, na minha opinião, sem assumir que esse ganho está se referindo ao lucro. Considerando que G representa os seus ganhos e T representa o ano, para mim está aqui a maior falha desse item. Observe claramente, ele diz que T representa o ano. Ele não representa quantos anos se passaram a partir de 2012, ou quantos anos desde que começou a ter diminuição do lucro. Ele fala que T representa o ano. Então, na cabeça do cara que escreveu essa questão, o T era quantos anos se passaram a partir de prejuízo. Mas não foi o que ele escreveu. Ele pensou uma coisa e escreveu outra. Tá? Para mim, isso aqui está aberto para discussão, é claro, mas difícil alguém mostrar que isso aí não quer dizer que T eu tenho que trocar por 2012, 2013, é o que está escrito aí. T é o ano. Então, T eu tenho que colocar 2012, 2013, 2014. E T representa o ano. O modelo exponencial que você usaria para descobrir quanto a empresa ganhou em 2018 seria G igual a 142.000 vezes 0,92 elevado a T. Não é esse que eu usaria. Vou te mostrar qual que eu usaria. Para mim, esse aqui está errado, porque se eu colocar aqui o ano 2018, faz a conta, 0,92 elevado a 2018. Nunca vai dar o ganho. Nunca vai dar, vai ser como se fosse 2018 anos. Isso aqui, se eu trocar para 2018, a equação vai entender que você está há 2018 anos tendo prejuízo, tendo redução de lucro, perdão. Tendo redução de lucro de 8% nos últimos 2018 anos. Não nos últimos 6 anos. Por quê? Isso aqui é quantas vezes você multiplicou o 0,92 em cima do valor original. 0,92, 0,92, 0,92. Se você colocar aqui o ano, você está multiplicando 142.000 por 2.000, por 0,92, 2.018 vezes. Não faz o menor sentido. E ele deu como verdadeira. Qual que seria a resposta correta? Vou te mostrar. O ganho, né, seria o lucro nesse caso. Você pega o valor inicial, 142.000, que foi em 2012. Tá? Em 2013, que é quando se passou um ano, eu multiplico esse valor por 0,92. Por que 0,92? Porque houve uma redução de 8 aqui. Uma redução diminuiu 8%. Quando algo diminui de 8%, quer dizer que agora ele passa a valer quanto? 92% do que valia antes. Ele valia 100%. Se ele perde 8%, é porque o valor agora é 8% a menos, ou seja, 92%, 100 menos 8, 92% do que ele valia antes. Então, agora, em 2013, ele vai valer 0,92, 92% de 142.000. Em 2014, é 0,92, desse 0,92, 142.000, seria o quadrado. Em 2015, seria 0,92, do 0,92 ao cubo. O que eu estou pondo aí? O 2012 seria o 0, né? Que seria o próprio 142.000. O 2013 seria o 1. O 2014, o ano 2014, seria o 2. Então, eu vou sempre pegar o ano e subtrair 2012. Porque aí esse expoente vai representar quantos anos se passaram além de 2012. Observe, se T é o ano, e nem falou T representa o ano, então aqui eu tenho que trocar pelo ano. Agora vai dar certo. Ó. Se você trocar por T por 2012, vai ficar 0,92 elevado a 0, que dá 1. Então, o lucro em 2012 foi 142.000, que nem ele falou.
Se o ano é T, então se trocar agora por 2013, vai ficar 2013 no 2012, vai dar 1, 142 mil vezes 0,92 vai dar 1. Aí sim, teve uma redução de 8%. Tá? E até chegar em 2018. 2018 é após 6 anos, então é 142 mil vezes 0,92, aqui vai ser 2018 menos 2012, que dá 6, ou seja, você multiplicou por 0,92, 0,92, 0,92 6 vezes, que é o que está de acordo com a questão. Então, a equação que eu usaria nunca iria ser essa se t representa o ano. Se ele tivesse escrito t representa quantos anos se passaram a partir de 2012, ou a partir do momento que começou a reduzir o lucro, né? Na verdade, a partir de 2012, quantos anos de diminuição de lucro, aí eu concordaria que seria t, porque t representaria quantos anos se passaram, e não o ano. O ano é 2012, o ano é 2018. Beleza? Está aí, aberto para discussões, claro. Aí meu argumento, por que não seria aqui? Teria que ser t menos 2012 para ser correto, ou teria que trocar por t representa o ano por t representa anos após 2012. Certo? Então, o examinador ele pensou nisso, em que é anos após 2012, mas escreveu t representa o ano. Tá? Então, não tem jeito. Vou colocar asterisco aqui, colocar falso, tá? E vou colocar aqui asterisco, discordo do gabarito oficial. Ok. C. Existem... Esse aqui, para mim, é o item mais difícil da aula. Eu acho. Não lembro todos da segunda questão. Mas ainda acho que talvez seja o mais difícil. Não sei. É entre os mais difíceis. Porque aqui envolve um assunto que não cai muito, que é permutação circular. Vamos lá. Existem 480 maneiras de organizar 7 pessoas sentadas em uma mesa circular, de modo que 2 dessas pessoas, João e Maria, não fiquem juntas. Não fiquem juntas. Mas quando ele fala não fiquem juntos, o que eu faço? Eu pego o total e subtraio as possibilidades deles, as maneiras deles ficarem juntos. É mais fácil fazer isso. Então, eu coloco os dois juntinhos, lá lado a lado, conto quantas maneiras tem deles ficarem juntos, e essa quantidade eu subtraio do total. Aí só sobra as que eles não ficaram juntos. Mas o problema maior não está aí. O problema maior é que quando você tem permutação circular, porque está uma mesa circular, a permutação de n não é n fatorial. Por quê? Porque como você está em volta de uma mesa circular, vou colocar aqui as pessoas, em volta de uma mesa circular. Então, elas sentadas aqui, deu 7? Deu. E o que acontece? Se eu pego as pessoas e falo, todo mundo sente à sua esquerda, e todo mundo se desloca para a sua esquerda, né? Digamos que aqui é o centro da mesa, né? Então, todo mundo vai para a cadeira à sua esquerda, eu ainda tenho a mesma configuração. Eu ainda tenho a mesma configuração. Numa permutação linear, se eu colocasse todo mundo para a sua esquerda, né? Se fosse assim, se eu colocasse todo mundo à sua esquerda, digamos que as pessoas estão olhando para... Não, estou de costas. Vamos supor que elas estão olhando para lá, né? Então, a esquerda de cada um é a nossa esquerda também. Esse aqui vai vir para cá e eu vou ter o quê? Uma configuração distinta, porque eles estão em fila, estão em linha. Mas numa mesa redonda, se eu mando todo mundo sentar uma cadeira para a esquerda ou para a direita, é circular, não tem ponta, não tem nada que identifique melhor. Vai dar as mesmas pessoas do lado das mesmas pessoas. De um lado do outro. Ou seja, tem algumas permutações que não mudam a configuração quando é circular. E quantas são? É uma casa para a direita, por exemplo, até que esse que estava aqui volte a estar aqui novamente. Que aqui é a pessoa A.
Ela vem para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voltou aqui. Que é todo mundo, todas essas configurações, essas 7 configurações, não, eu tenho que tirar da permutação total, porque elas não mudam nada. Seria o A aqui, o aqui, o aqui, o aqui, o aqui, né? É repetido. Então, eu tenho que dividir por n a permutação de n fatorial, né? Se tivesse uma permutação linear, seria n fatorial. Mas se eu divido isso aqui por n, que seria para virar uma permutação circular, PC, permutação circular, você vai chegar em n vezes n menos 1 fatorial, e está aí a fórmula da permutação circular. Ela é o n dividido por n, porque eu tenho que remover aquelas n possibilidades aqui, em que a pessoa troca de lugar, mas não muda o visual. Então, permutação circular de n pessoas não é n fatorial, é n menos 1 fatorial. Dito isso, vou colocar João e Maria aqui, lado a lado. Tá? Eu vou pegar o total, então o que eu quero é o total de permutações de 7 pessoas, então é uma permutação circular de 7 pessoas, menos os casos em que João e Maria estão sentados juntos. O que eu faço quando eu quero duas pessoas juntas? Eu considero os dois como uma única entidade. Não tem mais João e Maria separado, agora tem a entidade João-Maria. Maria e João, como preferir. Tá? Então, eles dois vão contar como se fosse uma única pessoa sentada na mesa. Então, agora eu não tenho mais uma permutação circular de 7. Mas como aqui agora é um só, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho uma permutação circular de 6. Porém, aqui eu fiz o caso João e Maria. E se eu trocar para Maria e João, muda a configuração. Porque Maria, que estava ao lado dessa pessoa, passa a estar ao lado dessa aqui. João, que estava ao lado dessa, agora está ao lado dessa que está para cá. Então, para cada uma dessas permutações de 6, eu ainda posso trocar João, Maria, Maria, João. Vai ter uma permutação não circular de 2. Porque João e Maria, eu não considero que estão formando um círculo, não estão fechando um círculo. Eles são um trecho de um círculo, é uma parte de um círculo. Por isso que eu falei que essa era mais difícil de ver. Pronto, agora acabou. Agora é só fazer continha. Aqui vai ser permutação circular de 7, é 6 fatorial, né? É n menos 1 fatorial. Permutação circular de 6, então é 5 fatorial, n menos 1 fatorial, vezes permutação de 2, que é 2 fatorial. Aqui 5 fatorial, acho que muita gente já decorou que é 120, tanto fazer 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, 6 fatorial é 6 vezes 120, que dá 720. É isso? É. Menos aqui 120 e 2 fatorial 2 vezes 1, que dá 2. Então, dá 720 menos 240. 720 tira 200, fica 520. Agora, tira 40, fica 480. Maneiras de colocá-los numa mesa redonda, de tal forma que João e Maria não fiquem juntas. Ele fala 480, eu concordo. E D, o gráfico da equação... essa aqui foi... assim, quando eu li a primeira vez, eu não caí, eu percebi a sacada deles. Quando eu fui fazer agora, antes da gravação, eu quase caí, eu fui atrás de desenhar o gráfico. Mas essa, para mim, foi a rasteira mais vil, eu diria, mais maldosa que eu já vi nos últimos meses, pelo menos. Mas ainda assim, eu acho que é um bom aprendizado. É uma rasteira que cair nela dá um aprendizado bom, tá? Porque é uma coisa que pode, em outra questão, te derrubar, porque pode, se você não perceber a diferença entre a equação de uma função e uma equação, porque nas questões costumam se colocar isso de forma, como eu falo, sem critério, assim, parece tudo é função, desenho gráfico da função tal, enfim, ou quais são as raízes da função tal, fica meio jogado, ninguém pega para enxergar a diferença entre você escrever f de x igual a menos 8x² mais 24x mais 32, e você escrever menos 8x² mais 24x
mais 32 igual a 0. Qual que é a diferença do de cima para o de baixo? O de cima está dizendo que essa função, o x pode representar qualquer valor, que aqui vai ter o f de x correspondente, todos os pares x, f de x fazem parte do gráfico, fazem parte da função. Todos os valores de x que conseguirem formar um valor, que seria o f de x, vai formar um par x, f de x, e você vai plotando, vai colocando todos no gráfico, e você vai ter aí uma parábola de concavidade para baixo, já que a gente sabe que uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau, quadrática, com o azinho, que vem multiplicando x com o coeficiente x quadrado negativo, representa uma parábola de concavidade para baixo. Se fosse positivo, a parábola de concavidade para cima. Porém, não é o que está na questão. Qual é a diferença para o de baixo? O de baixo está escrito assim: quais são os valores de x para os quais essa equação, essa expressão é igual a 0? Então, essa de cima está representando é representada por todos os pontos que podem formar xy. Já a de baixo está representada apenas por 2 pontos, aqueles x que eles se ligam ao f de x 0, ou seja, as raízes. Então, essa equação aqui, ó, é representada no gráfico exclusivamente pelos pontos que são raízes, enquanto a de cima é a função completa, é a parábola, porque não é só os 2 pontos que são raízes, né? 2 pontos que eu estou imaginando que o delta é maior que 0, pode ser um ponto ou nenhum ponto. Então, essa equação representa, com f de x aqui, todo x que eu coloco aqui forma um f de x, dá um x, f de x, y, e você coloca no gráfico e vai formando a parábola. Esse aqui são só apenas aqueles x, aqueles valores de x que faz a equação y dar 0, que é no máximo 2 pontos, vai colocar puf, puf. Então, olha só. O gráfico da equação menos 8x² 24, eu sei que a equação é igual a 0, não é a f de x. É representado por uma parábola com quadrado para baixo de valor máximo 5. É pior que se você fizer, eu fiz, né? Se você fizer e for atrás do y do vértice, vai dar redondinho 50. Essa Unirv Mas ela pegou num ponto que eu acho importante aprender. Por isso que eu não acho que foi, assim, eu não vou meter o pau nessa questão, não. Por quê? Porque vai ter questões, não só da Unirv e outros vestibulares, em que ele vai te pedir só a raiz. Então, não adianta você ir atrás do gráfico. É que aqui ela pegou bem na ferida, bem no ponto. Tá? Então, essa aqui você marcaria falsa sem fazer nenhuma conta. Quando ele faz igual a 0, o gráfico da equação igual a 0, o gráfico vai ter só 2 pontinhos no máximo, que são as raízes. Ou um pontinho, se ela tiver delta igual a 0, tiver 2 raízes iguais. Ou nem isso, pode ser que o gráfico seja um vazio, seja só o plano cartesiano sem nada, se essa equação não tiver raízes reais. Se bem que se ela tiver raízes... Perdão. Se ela tiver raízes... Se ela tiver raízes complexas, ela vai ter 2 pontos também, tá? São 2 pontos. Uma raiz complexa, ela é plotável, ela é representada no gráfico também. Então, se o delta for menor que 0, ainda assim, o gráfico vai ser 2 pontos. Se o delta for igual a 0, aí vai ser um único ponto, porque são 2 raízes, é uma raiz de multiplicidade de 2. Então, assim, de qualquer maneira, vai ser ou 1 ponto ou 2 pontos. Não vai ter 0 pontos, porque se tiver 2 raízes complexas, elas têm uma posição lá no eixo cartesiano. Basta pegar o azinho e o bzinho, é o x e o y, do a mais bi. De qualquer forma, sem fazer conta alguma, você marcaria essa aqui, se eu estivesse atento, né? Mas numa prova de vestibular, duvido, é muito difícil estar atento assim, para esse detalhe, porque foi maldade, por um lado, uma maldade para um bom aprendizado, né? Mas, então, assim, o gráfico disso aqui não tem como ser uma parábola completa. São só 2 pontos ou 1. Tá? Então, o que eu faço? Se você quer, eu vou representar o gráfico aqui para mostrar isso. Depois fica para casa você ir atrás do y do vértice. Eu já fiz isso em outras aulas, mas eu não vou gastar esse tempo aqui, porque essa aula já é longa. Basta você, se quiser atrás do y do vértice, se fosse f de x igual, e aí você quer o y do vértice, que é o valor máximo, você faz o x do vértice, por exemplo, menos b sobre 2a, né? Vai dar menos 24 sobre 16, substitui aqui, você vai encontrar 50, certinho. Tá?
O problema não é esse. O problema é que o gráfico não é uma parábola quando é igual a zero. Aqui eu faço menos 8x² mais 24x mais 32 igual a zero. Divido tudo por 8 para facilitar a minha vida, já que eu só quero saber as raízes, né? Quando é f de x, se eu divido tudo por 8, eu tenho que dividir o f de x por 8. Tá? Então, você acaba encontrando o y do vértice 8 vezes menor. Mas para achar as raízes, que são aqueles dois pontos que cruzam o eixo x, ou, enfim, se for complexa, são dois pontos do gráfico, eu posso, porque 0 por 8 continua 0. Eu estou dividindo por 8 toda a equação, então a gente não confunde isso. Esse lado todo por 8 e o 0 por 8. Aqui, se eu dividir tudo por 8, você simplifica aqui, mas aqui fica fx sobre 8. Tá? Então, aí não faz sentido dividir tudo por 8 se você quer saber o y do vértice. Cuidado. Mas como aqui representa só as raízes, divido tudo por 8. Eu divido tudo por menos 8, fica mais fácil ainda para tirar aquele menos ali. Só quero as raízes mesmo. Menos 8 por menos 8 dá x². 24 por menos 8 dá menos 3. 32 por menos 8 dá menos 4. Então, as raízes dessa equação aqui são as mesmas raízes dessa, apesar de que o gráfico não é igual. Tá? Mas os pontos que cruzam o eixo x, sim. Soma menos b sobre a dá 3. Produto c sobre a dá menos 4. Eu quero fazer Bhaskara, fique à vontade. Tá? Eu estou sendo um produto porque é legal você ganhar tempo, ainda mais quando aqui é 1. Bhaskara, já refiz em várias aulas e você deve saber fazer também. Produto igual a menos 4. Eu pensei 4 e 1. Na verdade, 1 tem que ser negativo, então é menos 4 com 1 ou menos 1 com 4. Como a soma tem que dar 3, menos 1 com 4, que somados dão 3. Pronto, então o gráfico dessa equação são só essas duas raízes. O menos 1 do x com o 0 do y, porque tem que sempre com o 0. Então, se colocar aqui menos 1, 1, 2, 3, 4. Então, os únicos pontos que satisfazem ela ser igual a 0 são os pontos x menos 1, y0, porque você quer que o y seja 0, e o 4, y0. 4, 0 e menos 1, 0. Ou seja, o gráfico dessa equação aqui é isso aqui que eu vou desenhar agora. Pronto, está aí o gráfico. Cadê a parábola? Não tem a parábola. Ele só quer quando é igual a 0. Ele não falou que quer qualquer y. Ele quer quando é igual a 0. Só é igual a 0 é esse pontinho e esse pontinho. Então, o gráfico que representa essa equação são só esses dois pontos. Você está vendo uma parábola aí? Mas teria uma parábola aqui? Teria, se fosse igual a f de x. Mas se ele só quer os valores de x para que aquela equação dê igual a 0, então esse desenho aí é o gráfico dela. Pontinho, pontinho. Não é uma parábola, são dois pontos. São dois pontos que você pode traçar uma parábola por cima deles e encaixa ali. Mas não é uma parábola. São dois pontos. Ponto. Acabou. Tá? Então, isso aqui era tudo nuvem de fumaça. Que a concavidade é para baixo, valor massa 50 é para você entrar na onda da questão e ir embora para o lado errado. Tá? Aqui estava a informação principal que tornava ela falsa. O igual a 0, mais precisamente aqui. Ele só quer o valor de x que faz ela ser igual a 0. Ponto. Por isso, essa é falsa, que nem o gabarito diz, concordo com o gabarito. Só discordo da resposta do item B, que ele fala que é verdadeiro e para mim é falsa. Então, ficou F, segundo minha versão do gabarito, né? O gabarito oficial é FVVF e, na minha concepção, o gabarito deveria ser FFVF.